A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade ao nosso curso de Capelania Evangélica, estudaremos agora o capítulo de número 5, que trata da capelania prisional. Lembrando que o slogan da capelania é o seguinte: porque sabemos o valor de uma alma. Quero convidá-los a acompanharem as principais atividades da capelania prisional. Primeiramente, a capelania prisional preocupa-se com a assistência espiritual aos encarcerados e também com a ressocialização dos presos ou dos egressos da prisão. Ressocializar significa reintegrar o detento ao convívio em sociedade. A violência e a reincidência no crime indicam falha no processo de ressocialização promovido pelo Estado. O Estado brasileiro, com todos os seus projetos e convênios, não consegue cumprir esta meta satisfatoriamente. Isto acontece pelo fato da ressocialização de um presidiário depender de diversos fatores fora do alcance do braço estatal. Conceito de capelania evangélica prisional. É a assistência religiosa prestada aos internos e agentes dos presídios e unidades de internação dos condenados pela Justiça brasileira. A capelania prisional é diferenciada das demais capelanias pelo fato de tratar com pessoas que estão submetidas a um sistema não convencional, ou seja, com o cerceamento da liberdade. Capelania prisional, em resumo, trata com condenados pela justiça que estão presos dos mais diversos institutos prisionais de nosso país. Conceituação e classificação de estabelecimentos penais. As conceituações que vamos listar agora são do Departamento Penitenciário Nacional, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Nós temos primeiramente os chamados estabelecimentos penais. São todos aqueles utilizados pela Justiça com a finalidade de alojar pessoas presas, sejam provisórios ou já condenados, ou ainda aqueles que estejam submetidos à medida de segurança. Existem, por exemplo, os estabelecimentos para idosos. São estabelecimentos penais próprios, ou seções, ou módulos autônomos, incorporados ou anexos a estabelecimentos para adultos, destinados a abrigar pessoas presas que tenham no mínimo 60 anos de idade ao ingressarem, ou os que completem essa idade durante o tempo de privação de liberdade. Porém, esses estabelecimentos para idosos são em número insuficiente e nós temos diversas cadeias abrigando idosos em lugares inapropriados. Existem também as cadeias públicas, que são estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas presas em caráter provisório, sempre de segurança máxima. E aqui nós vamos ter também o chamado superpopulamento ou superpopulação das cadeias, porque há excesso de prisioneiros e deficiência de vagas. As penitenciárias são estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas presas, condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado. Penitenciárias de segurança máxima especial são estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado, dotados exclusivamente de celas individuais. Temos também as penitenciárias de segurança média ou máxima. São estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado, dotados de celas individuais ou coletivas. Existem também as colônias agrícolas, industriais ou similares. São estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas
que cumprem pena em regime semiaberto. E temos também as casas de albergado, que são estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto ou pena de limitação de fins de semana. Os centros de observação criminológica são estabelecimentos penais de regime fechado, de segurança máxima, onde são realizados exames gerais e criminológico, cujos resultados indicam o tipo de estabelecimento e o tratamento adequado para cada preso. E temos ainda os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que são estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas submetidas à medida de segurança. Todas estas internações coletivas de presidiários podem e devem receber assistência espiritual. A legislação já estudada no capítulo 2 deste curso deixa claro que todo o preso desejando pode receber assistência espiritual por parte do Serviço de Capelania. Vamos ao Sistema Penitenciário Federal. O sistema concebido para isolar os presos considerados mais perigosos do país, estes fazem parte do Sistema Penitenciário Federal. O objetivo é combater a violência e o crime organizado por meio de uma execução penal diferenciada. A inclusão do condenado nesse sistema precisa ser justificado. Deve atender interesses de segurança pública ou do próprio preso. O Sistema Penitenciário Federal opera atualmente com 5 estabelecimentos prisionais. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o quadro que está projetado. Nós temos a divisão do país em 5 regiões: região norte, nordeste, centro-oeste e sudeste e região sul. E aí nós temos as capacidades para cada um desses presídios de segurança máxima, com 208 presos a capacidade de cada um deles, estando localizados em Porto Velho, Roraima, Mossoró, Rio Grande do Norte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasília, Distrito Federal e Catanduvas, no estado do Paraná. A capacidade máxima é de 1.040 prisioneiros e nós temos no total, então, 5 estabelecimentos de segurança máxima. É claro que esse número é insuficiente para o número de prisioneiros que nós temos no país. E aqui vamos então aos dados sobre a população carcerária brasileira. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, em Brasília, e subordinado ao Ministério da Justiça, é o primeiro dos órgãos da execução penal do Brasil, e eles preconizam para esse órgão, entre outros objetivos, periódicas avaliações do sistema criminal, criminológico e penitenciário brasileiro. Apesar da redução da taxa anual de encarceramento, o Brasil apresentava, no ano de 2010, um déficit de vagas de 194.650. A população carcerária, em dezembro de 2012, saltou para 548.003 presos, uma taxa de crescimento de 15,7% em 2 anos. Ou seja, a nossa população carcerária ultrapassa 500 mil de prisioneiros em todo o território nacional. Dados do Ministério Público. Membros do Ministério Público realizaram, no período do mês de fevereiro de 2012 a março de 2013, uma maratona de inspeções em vários estabelecimentos penais do país. Os dados obtidos estão no relatório A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro, elaborado pela Comissão de Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público. O relatório foi divulgado no 4º Encontro Nacional do Sistema Prisional. Os dados são esses apresentados na tela e nós queremos contar com a sua atenção
para essas informações. Dados gerais. Nesse período, ocorreram 121 rebeliões e brigas, 769 mortes dentro dos estabelecimentos prisionais, mais de 20 mil fugas e evasões. Desses 20 mil fugitivos, apenas 3.734 foram recapturados e foi apreendido, em média, em 40% dos locais, drogas. Elas entram no sistema prisional, claro, de maneira irregular, mas sempre com alguma tolerância do sistema de segurança. População por sexo. Estabelecimentos inspecionados. 1.598 unidades foram alvos desta inspeção. A capacidade para estas unidades era de 302.422 vagas, mas estavam aprisionados 448.969 presos. Então, o déficit total de vagas é de 146.547, ou seja, 48% de déficit. É um problema sério, é a superpopulação do sistema prisional, que não ajuda em nada na ressocialização dos prisioneiros. Fugas, mortes e drogas. Os detentos do sexo masculino são 278.793 vagas, a população é de 420.940, com um déficit então de 51%, faltam 142.147 vagas, isto no ano 2013. E o segmento feminino existem no Brasil, ou existiu em 2012, 2013, 23.629 vagas, e nós tínhamos 28.029 mulheres presas, o que dá um déficit de 4.400 vagas, ou seja, 18%. Esse déficit ele vem aumentando significativamente a cada ano. O problema não é resolvido, não é solucionado, ao contrário, ele vem aumentando gradativamente, trazendo uma série de problemas no sistema penitenciário. Vamos então ao gráfico da separação de presos por regime e situação penal. Observe o nosso gráfico. 1.269 presídios não separam presos provisórios de definitivos. Isto dá 79% de presídios que não fazem a separação prevista na lei. Não separam presos em regimes diferentes, aberto, semiaberto e fechado. 1.078 presídios não fazem isso. O índice é de 67%. E não separam presos primários de reincidentes, 1.243 presídios, ou seja, 78% dos presídios não separam os prisioneiros por periculosidade. Está preso lá, no jargão popular, o ladrão de galinha com o sequestrador ou com o criminoso de homicídio ou de outro tipo de crime bárbaro. Infelizmente, é um problema sério que nós vivemos no sistema penitenciário em nosso país. Separações de presos por periculosidade ou facções. 1.089, ou seja, 68% não separam presos, como já disse, por questão de periculosidade ou delito, e não separam presos conforme facções criminosas. 65% dos presídios não fazem isso, e por isso a morte, a disputa por espaço interno e uma série de violência. E também não se separam grupos ou facções criminosas identificadas em 17% dos nossos presídios. Mesmo sabendo que as facções estão ali, organizadas, não há como fazer a separação, porque não tem estrutura, não tem espaço físico para tal. E isso, claro, ocasiona um índice maior de violência dentro dos presídios. Nós temos também um gráfico sobre a assistência material e de saúde que é prestada aos prisioneiros.
cerca de 780 dos nossos presídios não oferecem cama para todos os prisioneiros. Eles são obrigados a dormir, então, no chão, e em alguns casos sentados, porque nem espaço suficiente para deitar existe. Não disponibilizam colchão, 365 presídios. Não disponibilizam água aquecida, 1.009 presídios. Assistência de higiene e visita íntima. Não é fornecido material para higiene pessoal em 636 presídios, 40%. Não há fornecimento de toalhas de banho em 66% dos presídios. E as visitas íntimas são garantidas apenas em 65% deles. Esses dados, lembrando, são de 2012 e 2013. São dados divulgados oficialmente pelo governo federal. Esses dados, eles aumentaram gradativamente, não houve nenhuma melhoria, apenas acréscimo em dados atuais. A análise, então, dos registros causa uma profunda preocupação. Os dados indicam superlotação em todas as regiões do país e em todos os tipos de estabelecimentos penais. O déficit de vagas é assustador, 48%, sendo o maior para os homens. E é claro que essa superpopulação traz uma série de insegurança, de violência e aumento, inclusive, de criminalidade, porque o preso, ele não é separado, como já dito, por questão de periculosidade, e ele, às vezes, chega lá com um delito menor e sai de lá formado para fazer delito maior. E por isso que se diz, então, no jargão popular, que o presídio é uma escola de crime. Aspectos morais da capelania prisional. Esse ponto é importante, gostaria de contar também com a sua especial atenção. Vários são os aspectos morais que regem o Ministério de Socorro e Misericórdia nos presídios, ou seja, o exercício da capelania evangélica. O prisioneiro é um condenado pela justiça por crime praticado, portanto, não pode ser encarado como vítima ou digno de pena. Trata-se de um cidadão condenado a pagar uma dívida cometida contra a sociedade, por um erro que ele tenha, de alguma maneira, praticado. Então, esse é importante. O papel da capelania no presídio não é o papel de vitimizar prisioneiros ou de sentir pena, mas sim de levar assistência espiritual, assistência religiosa, um ministério de socorro e misericórdia. A moralidade dos prisioneiros. A moralidade tem sido estudada por psicólogos do ponto de vista afetivo, a psicanálise, do ponto de vista comportamental, o behaviorismo, e a teoria da aprendizagem social, do ponto de vista cognitivo, Piaget e Kohlberg. Então, há um estudo, uma análise para saber como se comporta o ser humano privado de sua liberdade. Há vários estudos que podem ajudar o capelão na atividade da capelania. Qual é a nossa missão, então, dentro do sistema prisional, como capelães evangélicos? Primeiramente, a missão da capelania é mostrar e demonstrar amor. O amor de Jesus para com as almas que estão aflitas. A mensagem a ser enfatizada é o perdão de pecados, por meio da fé em Cristo Jesus. E eu quero enfatizar esse detalhe. Enfatiza-se, então, na capelania prisional, a mensagem do perdão. Nossa missão não é condenar, não é julgar, mas sim anunciar que em Cristo Jesus há perdão para todo o pecado. Não importa o tamanho e nem a gravidade do pecado, do erro ou do crime cometido. Desse modo, o capelão deve então ensinar ao detento que o caminho para o perdão tem como ponto de partida a confissão e o arrependimento. Expor por meio das Escrituras que o perdão de Deus é concedido aos que sinceramente confessarem suas culpas.
Os relatórios e os testemunhos de prisioneiros ressaltam o grande alívio experimentado quando conduzidos a atender e receber o perdão de Cristo. Há relatos dos mais diversos de prisioneiros que encontraram alívio, encontraram paz, quando ouviram a mensagem do Evangelho em que Cristo Jesus tinha poder e autoridade para perdoar os seus pecados. O sentimento de culpa que transformava o encarceramento em graves problemas, inclusive de ordem mental, psicológica, foram aliviados com a mensagem do Evangelho, o Evangelho de Cristo que perdoa pecadores. A missão da capelania ainda é de mostrar a todos os prisioneiros que a mensagem salvadora requer, primeiro, o reconhecimento do erro cometido, a confissão do pecado e a busca do perdão em Cristo Jesus. Para esta nobre e relevante missão, requer dos capelães visitadores virtudes imprescindíveis para o exercício de tal atividade. Aqui nós listamos algumas delas, eu gostaria de pedir a sua atenção. O capelão precisa ser cheio do Espírito Santo, ser vocacionado para o exercício da capelania, ter uma vida plena de oração, ser totalmente consagrado a Deus, possuir profundo conhecimento bíblico, sentir empatia e ter desenvolvido o bom tato, manter o equilíbrio e o autocontrole e ser moderado e possuir flexibilidade. Não há nenhuma possibilidade de se realizar a atividade de capelania prisional sem preencher esses requisitos. Nós precisamos entender que o trabalho de assistência religiosa dentro do ambiente prisional requer que o capelão preencha cada um desses requisitos. Do contrário, a atividade será inócua, o resultado insatisfatório e, em lugar de êxito, nós vamos apenas colher frustrações. Por isso, é importante que cada capelão tenha consciência de que tais requisitos precisam ser buscados em Deus. Continuando, temos agora algumas orientações para o exercício da capelania prisional. No presídio, a mente e o coração do apenado estão geralmente abertos à mensagem do Evangelho. Raramente o visitador achará pessoas tão despidas de máscaras quanto numa cela de prisão. Por meio do diálogo, encorajamento e oração, o servo de Deus se torna um agente do poder curativo na crise existencial dos aprisionados. Listamos aqui algumas orientações que auxiliam o capelão no cumprimento de sua nobre missão de resgatar os prisioneiros. Aqui vão então algumas dessas dicas. Primeiro, prestar atenção e ouvir com interesse suas queixas, mágoas e medos. Quando conversar com o prisioneiro, não olhar para baixo, não olhar para os lados, mas olhar nos olhos, tratá-lo como uma pessoa, como um ser humano. Dar atenção. Este é o primeiro passo. Ajudar e auxiliar na superação de seus fracassos. Ao conversar, ao ouvir as queixas, as frustrações, os medos e os fracassos, o capelão deve orientar, conduzir o prisioneiro à conscientização de que tudo na vida é um aprendizado. Os erros cometidos não podem ser corrigidos, muitas coisas não poderão voltar, mas é possível aprender para não errar outra vez. Estimular a compartilhar suas alegrias e esperanças. Alimentar a esperança de que no futuro a liberdade pode chegar e a vida pode ser reconstruída outra vez.
elogiar suas conquistas e progressos, ainda que pequenos, na evangelização, na oração, na leitura da Bíblia, na mudança de comportamento, na nova postura, na nova vida em Cristo. É preciso que o capelão auxilie os prisioneiros ao crescimento espiritual. Demonstrar empatia e sincero interesse nos seus conflitos. A empatia é tentar colocar-se no lugar do outro, tentar sentir as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas aflições. Ministrar palavras de esperança, amor e confiança em Deus. Lembrar sempre ao prisioneiro que Deus é amor, que o amor de Deus supera todo o conflito interior e também exterior. Enaltecer a dádiva da vida, apesar do cerceamento da liberdade. Eles estão frustrados, alguns com raiva, outros tomados de ódio, algumas pessoas em depressão, alguns outros prisioneiros com inclinação suicida, e é importante então que o capelão deixe claro que a vida é um dom de Deus, é uma dádiva e que deve ser usufruída mesmo naquele ambiente de cerceamento de liberdade. Estimular a alegria de aceitar e contentar-se com aquilo que lhe é oferecido. Ele precisa acostumar-se àquela situação e aprender a administrar a liberdade que perdeu e todas as restrições que ele sofre dentro do sistema penitenciário. E conduzir aos pés de Cristo por meio da confissão de fé. É uma das atividades da capelania. Às vezes, nós somos acusados de promover o proselitismo, porque conduzimos as pessoas a se converterem a Cristo. Mas esta é uma função essencial. Se não conduzir o prisioneiro a Cristo, o resultado do trabalho será infrutífero. Normas para o acesso ao sistema prisional. Aqui vai algumas dicas muito importantes. É preciso tomar cuidado e cumprir cada uma destas normas. Primeiro, o capelão deve procurar a orientação de Deus quanto ao tipo de instituição onde pretende desenvolver a atividade. Dependemos de Deus para abrir as portas nestas instituições e tocar no coração dos profissionais da área de segurança. Ou seja, eu preciso estabelecer uma meta. A área onde eu resido, a cidade onde eu moro, o bairro onde eu estou, quais são os estabelecimentos penais que existem naquela localidade ou próximas dela, quais aqueles que eu terei condições de fazer o trabalho, desenvolver a atividade de capelania e então procurar as autoridades constituídas para dar início à atividade. Para obter a permissão e exercer o ministério, é imprescindível observar e submeter-se a todas as regras e normas da instituição prisional. E por isso nós vamos agora apresentar algumas orientações importantes. Todo presídio possui normas e regras para o acesso. Os presídios têm normas e regras diferenciadas, de cidade para cidade, de estado para estado, e inclusive de estabelecimento para estabelecimento. E estas normas precisam ser observadas pelo capelão que deseja fazer a assistência religiosa. Algumas destas dicas passamos a lhe oferecer agora. Primeiro, solicitar à igreja ou instituição de capelania carta de apresentação junto ao órgão penitenciário. Nesta petição, você poderá anexar o seu certificado de conclusão do curso de capelania, a sua credencial de capelão e ter ali o aval da instituição de capelania ou da igreja a que você pertença. Providenciar documentação de nada consta de antecedentes criminais. Isto é importante.
nos sites disponíveis do governo federal, essas declarações, essas certidões são fornecidas gratuitamente. Basta acessar, colocar lá os dados pessoais, CPF, etc. E a certidão é emitida gratuitamente pelos sites do governo federal. Preencher corretamente a ficha cadastro do estabelecimento prisional. É preciso ir, então, até a instituição penitenciária e retirar lá com eles o formulário ou acessar o site, verificar se no site daquela instituição penitenciária o formulário está disponível online. Caso não, é preciso ir lá pessoalmente, retirar o formulário, preenchê-lo corretamente. Portar documento de identificação com foto, submeter-se às regras e normas do estabelecimento prisional, obedecer rigorosamente dias e horários determinados para a visitação. Esse é um outro detalhe de relevada importância. O capelão só vai poder ir ao presídio nos horários e dias pré-estabelecidos pelo sistema penitenciário daquela região. Não portar objetos que possam atentar contra a segurança e procurar usar uniforme da capelania ou da instituição religiosa que representa. Isto não é obrigatório, é facultativo, mas facilita bastante o trabalho do capelão, ele estar identificado com uniforme, com uma credencial, com um crachá, porque isto vai lhe dar oportunidade de fazer um trabalho de maior transparência. Quais são as normas principais no ambiente do presídio? Todo o visitante é obrigado a passar por revista. Todos, e o capelão também. Normalmente a revista ela é visual. Caso seja necessário, a revista poderá ser realizada em cabine individual. Então esta é uma norma, e é uma norma importante. Ela visa a segurança não só do capelão que vai entrar no presídio, como dos próprios agentes penitenciários e a população carcerária. Em alguns casos, alguns presídios, a revista ela é mecânica, é usado scanner, usado raio-x, e outros estabelecimentos de segurança já estão informatizados, então eles têm outro tipo de cadastro. Em qualquer caso, a revista poderá ser menos rigorosa a critério do diretor. Aconselha-se, para fins de segurança, que a capelania prisional seja realizada em duplas. Sempre que possível, vá ao presídio acompanhado de outro capelão, de uma capelã, para que você não faça o trabalho sozinho. Também é aconselhável que, no máximo, 5 pessoas por vez. Se você vai formar uma equipe para fazer o trabalho, faça com no máximo 5 capelães. E agora nós vamos então apresentar a todos a orientação geral. O que é vedado, ou seja, o que não pode levar para o presídio, o que é permitido. São orientações gerais, porque, como disse, as normas e as regras, elas mudam de cidade para cidade, de estado para estado, de presídio para presídio. E agora nós temos, então, algumas informações. Primeiro, em relação ao vestuário, ao tipo de roupa. Quanto ao uso de roupas, adereços, como já disse, as normas mudam, mas as comuns são as seguintes. O que é permitido? É permitido entrar no presídio com roupas claras. Por exemplo, branco ou azul claro. São as duas cores mais comuns. Estas cores são permitidas aos visitantes e, em alguns casos, também detentos usam a cor branca. É vedado ou proibido, na maior parte dos presídios, entrar no sistema penitenciário usando roupas de cor amarelo, laranja, preto, azul escuro, cinza escuro e verde escuro. Por quê? Porque essas cores são de uso exclusivo de profissionais de segurança, tais como bombeiros, polícia, polícia civil, polícia militar, agente penitenciário. Em alguns presídios também os detentos costumam usar estas cores.
Então, ir ao presídio vestindo branco ou azul claro é uma opção que vai trazer para o capelão uma facilidade. E é preciso, então, como disse, observar as normas do presídio a que se pretende visitar, para não chegar lá e ser impedido de fazer o trabalho por não estar vestido de modo adequado. É proibido também entrar com um salto alto, no caso o sapato feminino, ou sapato tipo plataforma, sapatos ou tênis com cadarços também são vedados. Esses modelos de calçados e também os cadarços podem se transformar, entre aspas, em arma em caso de rebelião. É por isso que se veda então a entrada no ambiente da prisão com esse tipo de calçado. Também é proibido entrar com fivelas, com cintos. Esse material, também em caso de motim, pode ser transformado numa espécie de arma branca. Com um cinto pode-se fazer um torniquete, e matar alguém, asfixiado, por exemplo. É também proibido entrar com qualquer tipo de adereço, bolsa, pasta, pingente, brincos, pulseira, relógios, óculos de sol, colares. Todo e qualquer adereço tem que ficar lá no carro, ou no escaninho, ou algum lugar, mas não vai poder entrar no ambiente prisional usando esse material, porque todos eles oferecem risco à segurança. É vedado também a entrada de qualquer material eletrônico, como celular, iPhone, iPad, computador, filmadora, câmeras fotográficas e outros. Todos esses materiais, eles são vedados. Não se pode filmar, não se pode fotografar, a não ser que receba alguma autorização especial, oficial, do diretor do presídio. E material de evangelização? O que pode entrar e como pode entrar? Gostaria de convidá-lo a acompanhar aqui na tela. É permitido entrar com bíblias de capa flexível, ou seja, encadernação tipo brochura. Não é qualquer modelo de bíblia que pode entrar no presídio. Ela tem que ter a capa flexível, tem que ter a capa tipo brochura. Aquelas bíblias de estudo, com capa dura, elas não podem entrar. Não é permitido, por também questão de segurança. Em alguns presídios, a quantidade é limitada. A norma geral é de que cada capelão pode entrar portando no máximo 10 bíblias por visita. Se forem 5 capelães, 10 bíblias para cada um, que dá o total de 50. Por isso nós aconselhamos fazer a visita em duplas, porque você pode levar então aí cerca de 20 bíblias e no máximo 5 capelães na equipe para fazer o trabalho. É permitido a entrada de folhetos evangélicos com conteúdo de salvação, revistas, jornais e livros com capa flexível e encadernação de brochura. São livros que tratam da fé, que tratam do amor, que tratam de doutrinas cristãs, podem sim ter acesso ao presídio desde que preencham essas normas. E ainda é proibido entrar com bolsas, com pacotes. O material tem que ser conduzido nas mãos e nos braços do capelão. O capelão vai levar 10 bíblias, ele vai ter que levá-las nos braços. Ele não pode entrar com a sacola, não pode entrar com um pacote. Essas são normas gerais. Muda de cidade para cidade, de presídio para presídio, mas é importante que todos estejamos precavidos que estas normas poderão ser cobradas de cada capelão e nós precisamos estar então preparados para cumpri-las. Comportamento do capelão no ambiente do presídio no que diz respeito à ética. Então vamos aqui a algumas orientações. Primeiro, no ambiente prisional, evite o uso de gírias e não use linguagem de gangue. Não faça isto. Os prisioneiros costumam ser identificados dentro do ambiente prisional com gírias e com palavras de gangue, palavras de ordem. E você não é integrante de nenhuma gangue, você é um capelão.
ou uma capelã. Então você não pode se identificar com o ambiente do presídio, o seu vocabulário deve ser cristão. Segundo, não discuta a religião e não promova proselitismo. Não discuta a religião porque alguns prisioneiros vão tentar fazer essa discussão contigo. Por quê? Nós temos, lamentavelmente, um percentual considerável de prisioneiros que são desviados do Evangelho, das mais diversas denominações religiosas. E, por vezes, eles querem discutir com o capelão as doutrinas da igreja que ele frequentou outrora. Então, isto é um laço, é uma armadilha, não caia nela. E também não promova o proselitismo, no sentido de obrigar a pessoa a se converter e frequentar determinada igreja. Ele tem que aceitar a Cristo, ele tem que receber o Evangelho. Agora, a profissão de fé dele, se ele vai, depois de livre, congregar nesta ou naquela denominação religiosa, é uma decisão pessoal do prisioneiro. Terceiro, não pergunte o motivo da condenação. Nós não estamos no presídio para levantar a vida pregressa do prisioneiro. Nós estamos ali para levar a ele a mensagem do Evangelho, que Cristo salva, que Cristo perdoa, que Cristo restaura. Não emita juízo acerca daquilo que o detento fez ou deixou de fazer. Também não é nossa função emitir nenhum julgamento pelo que se fez e como fez e por que fez. Não imita parecer sobre o julgamento. Também não é nossa função avaliar se o julgamento foi devido, se não foi, se a condenação foi pouca, se foi muita, se é justa, se é injusta, também não é nossa função. E também não especule acerca do sistema jurídico. Não é função do capelão especular sobre o sistema jurídico, se houve falha, se o advogado não trabalhou adequadamente, se a promotoria ou o juiz, ou as testemunhas, ou quem quer que seja, tenha cometido algum erro ou falha, porque, repito, não é a atividade e nem a função do capelão. Algumas outras orientações importantes. Não critique o sistema prisional. Você vai ouvir durante a visitação muitas reclamações dos prisioneiros. Eles vão reclamar que eles não têm horário para banho de sol, vão reclamar que a comida é ruim, vão reclamar que não tem colchão, vão reclamar que não estão tomando banho. E você vai ouvir por educação, mas não vai emitir nenhum comentário. Você não faz parte do sistema penitenciário, você é o capelão, cuja função, repito, outra vez, enfatizo, proposital, que a mensagem que o capelão leva é a mensagem do Evangelho, do perdão, da restauração, do amor de Cristo, e não é nossa função emitir crítica alguma ao sistema prisional. Não tenha envolvimento emocional e nem sentimental. Infelizmente, nós temos alguns casos registrados, não da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil, graças a Deus, mas de outras instituições, em que capelães se envolveram emocional e sentimentalmente com detentos. E há casos, então, de que se deixou de fazer a visita prisional para passar a fazer visita íntima a prisioneiros, porque o capelão ou a capelã envolveu-se emocionalmente, sentimentalmente por um detento, por uma detenta, o que é uma lástima. Isso não pode acontecer. Não tenha envolvimento jurídico e nem tenha envolvimento financeiro. Então não é função do capelão levantar recurso para que o preso tenha direito a um outro julgamento, que contrate um outro advogado. Esta não é a função da capelania, esta é uma função da família, esta é uma função do Estado e não é a função da atividade de assistência religiosa, portanto, não se envolva com estas questões. Atividade de capelania prisional. O que pode e o que não pode ser feito durante a visita. A legislação, ela prevê e autoriza que o capelão possa realizar algumas atividades. E elas estão listadas aqui. Primeiro, realização de cultos. Então o culto pode ser realizado dentro do ambiente do presídio,
de acordo com as normas, de acordo com as regras. Tem presídio onde existem capelas, e lá os prisioneiros são levados, os de bom comportamento, para ouvir a palavra. Existem presídios onde se pode fazer o culto no pátio, mas a maior parte dos presídios o culto é realizado na cela. Os prisioneiros permanecem na cela e o capelão, claro, fica do lado de fora da cela e por trás das grades ele realiza o culto. No culto ele vai ministrar a palavra, a mensagem que eu já disse, a mensagem de arrependimento, a mensagem de perdão, a mensagem da misericórdia de Deus. Ele vai entregar as Bíblias, distribuir as Bíblias que foram autorizadas a entrar e vai distribuir os folhetos também que levou com esse propósito. Nós aconselhamos que na distribuição dos folhetos, na administração da palavra, que o capelão faça a leitura com os prisioneiros. Entregue os folhetos, leia com eles os folhetos em voz alta, explique cada parágrafo, o significado daquilo que está escrito e deixe com eles as cópias para eles lerem depois, relerem e memorizarem e também se alimentarem com aquela palavra. Além disso, é possível que o capelão faça orações, intercessões durante o culto ou em particular. É possível também celebrar o batismo das águas dentro do sistema prisional, é claro, com autorização sempre da autoridade constituída para saber qual horário, qual dia, qual circunstância que o batismo vai ser realizado. Se vai ser montada uma piscina, se tem um local adequado, se não tem, vai depender de cada estabelecimento prisional. Celebração da ceia do Senhor. Para quem? Ora, para aqueles que se batizam nas águas e se convertem durante o trabalho da capelania, para aqueles que estavam desviados, afastados e se reconciliaram. Porém, aqui é importante destacar duas coisas. Tanto para a celebração do batismo nas águas, como a celebração da ceia do Senhor, o capelão ou a capelã deve observar as normas da igreja a que pertence. Um capelão e uma capelã, ele não está autorizado pela Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil a batizar pessoas em águas e ministrar ceia a estas pessoas. Eles têm que estar autorizados a fazer isto pela igreja a que ele pertence, porque as igrejas têm normas diferentes. Em alguns lugares, somente os ministros podem fazer isso. Em outros lugares, as igrejas autorizam os diáconos a fazerem. Então, vai depender da igreja a que cada capelão e capelã pertença. Aconselhamentos, implantação de cursos bíblicos. É possível que o capelão faça em parceria com alguma instituição de ensino teológico a implantação de um curso bíblico dentro do sistema penitenciário. Ação social sempre também com o aval da diretoria, da instituição prisional, sempre precisa passar pelo diretor. A ação social é, por exemplo, trazer para o ambiente prisional travesseiros, fronhas, lençóis, creme dental, sabonete líquido, papel higiênico, aquilo que for autorizado a fazer. Como disse, repito, depende sempre de cada presídio, de cada direção, de cada autoridade constituída. Apoio às famílias, é possível fazer esse levantamento de apoiar as famílias dos que estão prisioneiros, visitá-los, levar a mensagem do Evangelho, conduzi-los à igreja, apoiá-los, aconselhar, enfim, fazer esse trabalho humanitário. E é preciso, também previsto que se montem bibliotecas dentro do sistema prisional, bibliotecas de cunho evangélico, com conteúdo gospel, com mensagens evangelísticas e etc. E ainda é possível realizar casamentos. Os casamentos podem ser realizados também de acordo com as normas da igreja a que o capelão e a capelã pertencem. Dentre outras atividades que a capelania prisional pode realizar, nós queremos destacar que o capelão prisional precisa
ter a convicção dessa chamada, conforme já visto, ser cheio do Espírito Santo, procurar dentro da cidade onde reside ou na localidade próxima quais os estabelecimentos prisionais existentes, se orientar das regras e normas daquela instituição, cadastrar-se e colocar em prática todas estas orientações que aqui foram elencadas, e eu desejo a cada um de nossos irmãos que realizem um excelente e profícuo trabalho para o reino de Deus. Obrigado pela sua atenção, Deus lhe abençoe.